Olá amigo, mais um vídeo aqui para a playlist do Quasar, que é a 2480. Hoje eu pretendo fazer aqui a medição dos índices de velocidade desse aparelho. Então a gente vai medir o rise time, que é o tempo de subida, e eu costumo fazer o cálculo do slew rate, tá? Então o rise time é o tempo que o amplificador leva para trocar a saída de estado. Esse tempo a gente consegue medir no osciloscópio, né? E o slew rate a gente consegue também medir, mas eu prefiro fazer pelo método do cálculo, tá? Porque medir o slew rate em amplificadores que não tem fonte estabilizada é uma coisa que não dá um resultado muito bom, né? Então, se a gente vai medir um slew rate de um operacional, por exemplo, que tem a fonte regulada, né, mais ou menos 15 volts, ela não vai variar, então a gente consegue medir o slew rate com precisão, né? Agora esses amplificadores aqui que a fonte deles não é estabilizada, ou seja, a fonte arria, quando a gente coloca a onda quadrada para fazer a medição do slew rate, a fonte acaba arriando mais do que em onda senoidal. Então eu prefiro fazer o método do cálculo para o slew rate, tá? Costuma fazer a medição do rise time com o aparelho com potência quase no máximo, tá? Porque se a gente fizer a medição do rise time, a gente vai ver que se a gente colocar pouca potência, o rise time do aparelho melhora um pouco, tá? Então todos que eu faço perto da potência máxima. Então notem aí que essa onda verde é a onda de entrada, tá? Então se eu fechar aqui o tempo, vocês vão entender melhor isso. Se eu desligar aqui as medições. Então aqui eu tenho minha onda de entrada, a verde, né? E o amplificador não consegue seguir exatamente no mesmo tempo essa onda verde, né? Então isso é o índice de qualidade do amplificador, né? O quanto ele consegue seguir a entrada e colocar isso amplificado na saída, tá? Então vou abrir aqui, né? Minha medição de rise time é sempre perto da potência máxima, tá? Então a gente vê aqui, ó. Outro detalhe, se a gente colocar aqui, ó, abrir muito o tempo, a gente acaba mascarando o rise time, ó. O rise time ficou bem baixinho, ó, tá? Então a gente tem que pegar uma borda inteira, né? Ou duas aqui, né? Para ter uma medição de rise time mais precisa, tá? Então a gente tem que configurar o osciloscópio para que ele pegue o rise time de forma precisa. Se a gente pegar errado, né? Por exemplo, se eu pegar numa janela muito pequena de tempo aqui, ó, nesse caso aqui para essa frequência, tá? Então eu mascaro meu rise time. Ó. Se eu pegar talvez muito grande aqui, ó, talvez eu mascare meu rise time, tá? Então eu sempre costumo pegar mais ou menos nessa condição aqui, ó. Tá? Então a gente tem aí mais ou menos 8,7 dá para colocar, né? Então nosso primeiro índice aqui foi 8,7 microsegundos, tá? De rise time. Então, para mim, vou suspender aqui o sinal para não ficar estressando o equipamento. Então, para mim, o índice mais revelador da velocidade de um equipamento, para mim, é o rise time, né? O slew rate, ele também é um índice de velocidade até mais correto, né? Só que a gente só consegue um slew rate máximo na potência máxima, né? Então, esse tempo aqui, o tempo de rise time, está presente desde o momento que a gente está lá com, digamos, 1 watt, né? Até lá, mais ou menos perto da potência máxima, essa constante de tempo que vai estar sempre presente, sempre atrasando a onda. Então, para mim, o índice mais importante de velocidade de um amplificador não é o slew rate, é o rise time, tá? Agora, através desse rise time aqui, a gente vai fazer o cálculo do slew rate desse equipamento, tá? Então, vamos fazer aqui na calculadora, ó. Eu coloquei aqui mais ou menos a fórmula,
como é que eu vou fazer isso, tá? Então eu tenho aqui, ó, a minha tabela de potência do amplificador que eu fiz em algum vídeo anterior, né? E eu cheguei a medição de 26.8 volts RMS na saída, nas duas simultaneamente, né? Com a tensão correta de 117 volts, ou seja, foi um teste controlado, né? Então eu vou usar essa tensão aqui como tensão base disso, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aquele valor RMS lá, tá? Então 26.8 volts, né? Agora eu vou fazer vezes raiz de 2, que a gente chega no valor de pico, né? E vou fazer vezes 2, que a gente vai chegar no valor de pico a pico, e vou fazer vezes 0.8, tá? Para chegar em 80% do valor, tá? Então a medição do rise time e do slew rate considera somente 80% do valor, tá? Da tensão aqui, dessa subida, né? Então isso aqui, esse 0,8, né, é o fator de multiplicação que vai deixar 80% só do valor de pico a pico, tá? E aqui embaixo eu vou dividir pelo rise time, tá? 8,7. Então a gente vai ter nosso slew rate. Então chegamos aí a 7 de slew rate, tá? Então é um projeto, digamos, conservador, né, lá dos anos 70, que a gente chegou a um slew rate de 7 volts, né? Então é volts por microsegundos, o índice slew rate, né? Então é um equipamento que, né, é bastante conservador na taxa de variação, né? O rise time dele também é bem conservador, né? Isso aqui quanto menor melhor, então quanto menor, né, melhor. E esse aqui quanto maior melhor, tá? Então aqui a gente obteve, digamos, números que esse aqui poderia ser maior, né? E esse aqui poderia ser menor. Se esse aqui fosse menor, automaticamente o rise time, né, o slew rate, quer dizer, seria maior também, né? Porque se a gente divide essa parte da equação por um número menor, a gente vai obter um resultado aqui maior, tá? Então, obtemos aqui os índices de velocidade desse amplificador. Então a gente pode comparar agora com outros amplificadores que eu já fiz a medição, tá? Eu tento sempre fazer as medições com os mesmos métodos, né? Então para os outros também eu usei a tensão RMS com 1% de distorção, né? Adotei como referência 1% de distorção, e aí eu fiz para vários outros equipamentos. Os testes estão aí no canal, é só procurar nas playlists, né? Eu sempre lembro que a aba mais importante aí do meu canal é a aba que diz playlists. Lá tá todos os conteúdos por tema, né? Então aqui esse vídeo vai entrar na playlist do Quasar, que é a 2480, tá? Então lá vai ter outros vídeos desse mesmo equipamento, né, de forma organizada. Então é isso aí, um abraço.